Estamos de volta com o nosso programa TV é Ciência. Hoje conhecendo um pouco mais sobre poluição atmosférica e doenças respiratórias na região da Grande Vitória. É o que vemos na reportagem desse segundo bloco. O lançamento de substâncias poluentes no ar e a relação com a saúde das pessoas é tema de estudos da engenharia sanitária e ambiental. O pesquisador e professor do Cefetes de Jucutuquara, em Vitória, Aurélio Barreto, se dedica ao assunto. Aurélio, como é que nós poderíamos conceituar a atmosfera e quais são os principais poluentes da nossa atmosfera? Olha, a atmosfera é aquela camada que margeia a superfície da Terra. Basicamente, quando a gente fala de poluição atmosférica, o que a gente precisa compreender da atmosfera, que é o meio onde os poluentes eles circulam. Então, a gente tem várias camadas atmosféricas, sendo que a troposfera é a mais importante para a gente, porque é nela que estão localizadas as emissões e as fontes de emissões atmosféricas. E os efeitos meteorológicos também que regem essa concentração desses poluentes, que eles contribuem para uma maior ou menor redução. Os poluentes atmosféricos eles são vários. Nós temos os dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos, materiais particulados, PM10, PM2,5, partículas totais de suspensão, as partículas sedimentáveis. Esses aí seriam os mais... O ozônio, Eu acredito que esses seriam os mais importantes. E são aqueles que, aqui na Grande Vitória, a gente constantemente está medindo e está sabendo a concentração e tendo um controle destes. Perfeito. E quais são os principais efeitos assim, na saúde humana, nos animais, na sociedade, os principais efeitos desses poluentes, Aurélio? Os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde é principalmente a ocorrência de doenças respiratórias. Todas as doenças respiratórias, de uma maneira geral, têm uma relação muito forte com a concentração de poluentes. Nas plantas, os efeitos são danos nas folhas, consequentemente, redução da capacidade de promover a fotossíntese e, consequentemente, morte desses vegetais. Quem são as principais fontes poluentes numa cidade, por exemplo, Aurélio? As principais fontes são as emissões veiculares, são os veículos, são as indústrias, basicamente essas duas fontes. Mas todos nós, até seres humanos e animais, também emitem poluentes, vamos dizer assim. De certa forma, grandes criações, tipo de porcos, de gado, são emissoras de metano, o gás metano. Então, hoje em dia, já se tem até estudos que tentam medir a quantidade de metano emitida por uma criação de gado confinado. Além da atividade humana, vários efeitos meteorológicos também interferem na poluição atmosférica. A inversão térmica, por exemplo, é um deles. A inversão térmica é um fenômeno que acontece geralmente nos períodos mais frios, no inverno, onde ele reduz a capacidade de dispersão dos poluentes. Os poluentes ficam mais confinados na superfície e não conseguem subir nas atmosferas mais altas e trocar de ar e fazer uma renovação do ar poluído com o ar novo. Deixa eu dar um exemplo, Aurélio. Aqui na região de montanhas do estado, que é a região mais fria, principalmente no inverno, logo de manhã cedinho a gente tem sempre aquela neblina, assim, em torno das nossas casas. E no decorrer do dia, ela sobe, essas neblinas, elas se dispersam. Isso é uma inversão térmica? Sim, isso é uma inversão térmica. No início, ela está aquela neblina porque a superfície está mais fria do que as áreas mais elevadas. Quando o sol aparece, ele aquece a superfície, então eleva mais essa temperatura e as partes mais elevadas ficam mais frias. Então você tem uma eliminação dessa inversão térmica. E aí, quando você elimina a inversão térmica, você tem a circulação do ar. Então o ar mais quente ele tende a subir. E geralmente esse ar mais quente ele está mais contaminado, porque ele está nas proximidades dessas fontes de emissões, e aí você tem uma mudança
da qualidade desse ar. Você leva um ar mais poluído e você traz um ar menos poluído, e você troca, tem essa troca. Quer dizer, no inverno e com maior, né, ocorrência da inversão térmica, o nosso ambiente pode estar mais poluído. É uma coisa proporcional, diretamente proporcional? Com certeza. A tendência no inverno é de você ter maior quantidade de inversão térmica e, consequentemente, o ar vai ficar mais confinado, você vai ter menos dispersão e você vai ter uma concentração de poluente muito maior. E aí, a consequência disso é que você poderá ter casos de doenças respiratórias maior também. O professor Aurélio Barreto participou da rede automática de monitoramento da qualidade do ar da Grande Vitória, controlada pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente. Aqui na Grande Vitória nós temos algumas estações de monitoramento da qualidade do ar, são equipamentos eletrônicos onde é extraído uma amostra do ar constantemente, isso é feito de forma automática, e é feita a análise desse ar e extraída a informação que se deseja. Então a gente pode monitorar o ozônio, o dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o elemento que a gente quer. De uma maneira geral, os equipamentos são precipitador eletrostático, né, filtro de manga, ciclones, câmara de gravidade, né, isso para as fontes fixas, para as indústrias. Na parte veicular, se usa o catalisador e a inspeção veicular. Esse catalisador ele tem a função de converter os gases emitidos pelo veículo, né, em dióxido de carbono e vapor d'água. Voltando lá na indústria, se eu faço o monitoramento, se eu acompanho, né, aquela emissão de poluentes, eu posso inventariar isso, né? Ter um inventário dos meus poluentes, vamos dizer assim. Hoje toda grande empresa ela tem um inventário. Inventário é o quê? É cadastrar todas as fontes de emissões dessa empresa, seja ela fixas ou móveis, saber o quanto está saindo dessas fontes e o que está saindo. Aurélio, recentemente você coordenou, né, realizou uma pesquisa sobre poluição da atmosfera aqui da Grande Vitória e as doenças respiratórias. Por que vocês resolveram fazer essa pesquisa e quais são as principais conclusões? Essa pesquisa foi realizada com o apoio do PPSUS e ela foi gerada pelo fato de sabermos que existe uma relação entre a poluição atmosférica e as doenças respiratórias aqui na cidade de Vitória. Nós coletamos os atendimentos ocorridos em todos os postos de saúde da cidade de Vitória, os atendimentos diagnosticados como doenças respiratórias. Também fizemos a coleta de todas as concentrações de poluentes desse mesmo período, né? Concentração de poluentes diárias. Foi feito um estudo estatístico de correlacionar esses atendimentos e a concentração de poluentes, né? Isso por dia a dia. E feita essa correlação matemática para entender como era que isso acontecia. O que foi percebido é que existe, né, através do estudo, uma correlação baixa entre os atendimentos e a poluição atmosférica. Por quê? Porque isso já era esperado, porque a gente sabe que nós não temos uma grande concentração de poluição atmosférica aqui na cidade de Vitória. Quando você fala que é baixa ou é alta a concentração da poluição, qual o índice, qual o parâmetro que vocês tiram, né? O parâmetro que a gente tira é a resolução CONAMA. Nessa resolução CONAMA, a resolução 03 do CONAMA, ela define padrões de qualidade do ar e de concentração de poluentes. Há várias possibilidades das pessoas interessadas em se profissionalizar na área de monitoramento e controle ambiental, assim como gestão e planejamento. O professor Aurélio dá a dica. Aqui no Cefet a opção é o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, né, que é um curso novo e que, na sua ementa, aborda toda essa questão de poluição atmosférica, modelagem matemática de poluição atmosférica, a relação da poluição atmosférica com o meio ambiente, com a saúde, né? Então, a pessoa tem onde formar mão de obra, qualificar, conhecer. Tem. A mão de obra qualificada pode ser feita através desse curso. Existem alguns cursos de curta duração, né? Mas o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental é um curso de longa duração, onde o aluno não só vai sair com conhecimentos nessa área, como também em outras áreas, tratamento de água, tratamento de esgoto, recuperação de áreas degradadas, entre outras.
Aurélio, para fechar nosso bate-papo, nossa conversa, né? Nós temos poluição atmosférica na Grande Vitória, mas os índices ainda são, vamos dizer, toleráveis, eles ainda não estão acima, né, do que poderia prejudicar mais a saúde. Exatamente, né? Seguindo a resolução do CONAMA, os nossos índices estão a nossa qualidade do ar hoje é uma qualidade do ar boa, né? Se você for comparar com outras cidades, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, a qualidade do nosso ar é bem melhor. Então, o problema ainda não é tão grave assim ainda na cidade, mas não por isso a gente deve deixar de monitorar e de instalar equipamentos de controle para que essa poluição venha a cada dia se reduzindo mais e mais e não abandonarmos o problema e deixar que essa concentração eleve. Nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha curtido e aproveitado. Dê a sua opinião e ajude a gente a escolher os novos temas do TV É Ciência. Basta enviar um e-mail para esfazciencia@yahoo.com.br ou tvesciencia@yahoo.com.br. Você também pode assistir aos nossos programas através da internet. Basta acessar www.videoearte.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.